Eu sou o Rei dos Reis. Sou o Rei dos céus e do universo. Os poderes dos céus e as potestades do universo são agora abalados. Eu sou Deus. Eu sou Yahweh, o único, todo-poderoso Deus. Baú do depósito das almas salvas. Parte 1. Agora te ponho posicionado acesso à minha sala de depósitos. Veja que aqui na minha sala de depósitos há muitos baús. Todos são iguais, em tamanhos e cores, mas contendo nomeações distintas. Dentre estes que pode ver, estão o baú do depósito das almas salvas, o baú do depósito do poder, dos raios, relâmpagos e trovões, o baú do depósito dos seres viventes. Todos os tipos de espécies configuradas dos seres viventes da Terra são armazenadas aqui, guardadas para meu reino. Aqui está toda a natureza dos animais e dos homens. Contudo, aqui também estão depositadas as almas dos animais da Terra, para também habitarem os campos de meu reino. O baú do depósito dos dons espirituais, o baú do depósito dos milagres, o baú do depósito dos espíritos, o baú das potestades do universo, o baú das potestades celestiais, e muitos outros. Cada um deles tem uma numeração única. São muitos, dezenas e dezenas, centenas e centenas, milhares e milhares, milhões e milhões, numa gama infinita de caixas de armazenamento e estocagem. Todos estes baús serão infinitamente usados por mim neste tempo do fim, e ainda no meu reino, para que toda a humanidade seja favorecida, e também todos os outros seres viventes sobre a Terra. Veja este objeto imenso à sua direita. É um objeto quadrado como vidro de cor azul. Uma enorme caixa completamente selada medindo em proporções iguais a todos os seus lados, e em sua parte superior está sua tampa, trancada por uma chave confeccionada à aparência do ouro. É um baú, e eu chamo de baú do depósito das almas salvas, onde as almas salvas dos mortos em mim na terra estão guardadas e preservadas em minha autoridade e em meu poder. Dentro deste baú de glória estão estas almas por terem sido almas fiéis a mim enquanto estiveram na terra. Somente as almas fiéis se encontram armazenadas no interior deste grandioso baú. As infiéis são exclusas. Somente as fiéis merecem estar aqui, e permanecerão até o tempo em que deverei novamente lançá-las no gozo da vida, e desta vez será para o gozo de vida eterna. E conscientes desta minha herança sempre estiveram as puras almas destes mortos da terra, e armazenadas aqui estão, porque levaram consigo a minha honra, e em mim, estas amorosas almas clamam mesmo dentro do baú a viver novamente. Ouça os seus clamores como num coro, em alta e forte voz dizerem: Pareça da vida eterna, pareça da vida eterna, pareça da vida eterna, pareça da vida eterna, pareça da vida eterna. Pois mesmo que este baú esteja fechado, você ouve seus clamores, pois são fragorosos. Contudo, você não consegue presenciar as almas dentro deste baú, somente ouve os clamores, porque este baú possui medida muito alta referente a você, um humano terreno. Mas veja, agora, ao te dispor, uma escada branca em degrau de tacos que te dará a possibilidade de ver as almas que lá dentro se encontram. Suba por esta escada até o final dela, ao topo do baú. Parte 2. Pois, o Altíssimo Criador me mostrou o lugar aonde ficam depositadas as almas daqueles que passam deste mundo físico, almas daqueles que morreram na salvação, que estiveram e permaneceram fiéis no teu espírito até o fim de suas vidas na terra. Veja este grande compartimento. É um baú gigantesco. Eu o chamo de baú do depósito das almas. Neste baú estão todas as almas dos homens que morreram em união e na salvação em mim. Diante de você apareceu esta longa escada. Suba nela até o final e veja o que tem dentro do baú. Então, eu subi e subi. Parecia que tal escada não tinha fim, mas disse-me Deus: suba, ainda mais persevere. Eu subia dentre as nuvens, pela tamanha altura deste baú, disse-me Deus: pare e olhe para baixo. Veja o quanto subiu, perceba a altura que você está sobre esta escada, pois suba mais, pois está próximo ao topo, suba mais. Você chegou, agora veja que na tampa deste baú uma chave gigante. Consegue girá-la para abri-la? E respondi: não. Então, disse-me Deus: então o meu espírito abrirá para você ver o que tem lá dentro. Veja o baú se abrindo. Neste baú estão números incontáveis de almas,
porque são muitas e muitas, e nenhum homem poderia contar. Acaso fossem contar, se perderiam sobre a contagem. Veja que nem mesmo você consegue ver o final deste baú. Estas são as almas salvas. Eu as deposito aqui guardadas em segurança sob minha custódia. Perceba que no meio delas está o meu espírito cheio de luz que se manifesta em forma de uma pomba. Estas almas são daqueles que morreram em seus corpos terrenos e receberam a minha salvação. Estão aqui aguardando a ressurreição para o julgamento final. Logo, herdarem da vida eterna a qual vos prometi há milênios. Muitas almas, quando em mim permaneceram, estão sendo depositadas aqui, no interior deste lindo e glorioso baú, e, assim, se sucede desde o início, e manter-se-á até o dia do fim. Parte 3. Ao chegar ao topo da escada, olhe para baixo e observe a grande altura que você se encontra. Agora, veja você por de cima do limite, as bordas do baú onde estava sua tampa, pois a dispus que esteja aberta sua tampa. Acabo de abri-la para que você possa ouvir melhor os clamores das almas que lá se encontram guardadas, e também possa vê-las, a testemunhar mais claramente as almas que lá estão, pois é o que servirá de confirmação ao povo que realmente eu as tenho guardado aos meus cuidados. E observe que ao meio delas está o meu espírito que se manifesta entre estas almas, como uma pomba de luz radiante. Observe que há almas conhecidas. E todas as almas se conhecem, após eu notificá-las pela sua presença. Todas as almas, como de seus familiares, parentes e todas outras demais, também pressentem e se agitam de esperança. Elas se alegram, porque eu te trouxe até aqui, para frutos de meu reinado. E estas almas regozijam e se agitam em extremo prazer, orgulho e entusiasmo pela sua presença, diante este baú. Sim, por ser você meu servo que trabalhará para mim em auxílio da salvação das almas, em contribuição, destino às almas, a meu reino. E você, ao ouvir estes clamores, acaba de reconhecer as vozes das almas de pessoas que foram importantes para você na terra, destas almas que surgem seu clamor a mim, e, também, as almas de seus parentes e amigos próximos e de todas as pessoas que terá contato em meus trabalhos, e as demais que anteriormente lá já estavam. Ouça estas almas louvarem a mim, pois louvam em tons estrondosos. Estas almas não se cansam, não cessam de louvar a mim, e assim continuarão até o dia do seu retorno ao novo mundo em meu novo reino. Estas almas se tornaram santas, são as santas almas de meus fiéis quais foram santificadas pela minha misericórdia, pela minha graça e pela minha glória. Elas, juntas, também cantam as orações dos santos, ouçam-nas ao tom estrondoso, louvam a meu filho Yahushua, sobre suas ações de compra das almas. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ouça estas vozes, pois são de muitas almas. São milhares de milhares e milhões de almas, que estão guardadas no interior deste imenso baú. E, ainda ouça, pois agora cantam louvor em sua dignidade e herança. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Agora ouça juntos, num tom altissonante, todos os seres viventes da existência, que são frutos de minha criação, cantam todos estes louvores, pois todo o solo debaixo de seus pés treme, e todos os céus, e toda a terra, pois louvam também todas as criaturas existentes dos céus, da terra, debaixo da terra, e no mar, e tudo o que neles há, ao dizerem:
Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todos sempre. E todos os seres viventes juntos dizem: Amém. 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 Parte 4. E olhe, agora note, que em direção à escada na parte interior do baú há outra escada. Transfira-se para esta outra escada, a descer até o fundo do interior do baú. Então me direcionei a descer a escada interior e disse-me Deus: Enquanto vai descendo, veja quantas almas estão lá embaixo, pois são muitas e muitas guardadas aqui no meu baú do depósito das almas, todas aguardando o último dia pela recomposição e ressurreição de seus corpos na terra. Todas estas almas serão repostadas em seus mesmos corpos terrenos, e os mesmos, logo serão restaurados e glorificados. Elas estão aqui e louvam a mim, a meu Filho, e ao meu Espírito incessantemente. Ouça seus lindos louvores. São muitas e muitas vozes entoadas juntas num coral. São estrondosas suas vozes nas canções de louvores, e suas vozes todas harmoniosas e entoadas juntas, num compasso perfeito. Elas estão no descanso, sentadas ao chão do baú, aguardando o meu tempo designado para suas almas voltarem a seus corpos na grande ressurreição. Agora veja, que muitas destas almas percebem a sua presença dentro desta caixa, deste baú, e se levantam e te saúdam como a um irmão a trabalho de mim no auxílio da salvação, pois aqui todas as almas se reconhecem, pois meu Espírito que está no meio delas testificam cada pessoa pela alma, na sua natureza, personalidade, essência, e se houver, também no chamado que recebeu, elas ficam atiçadas, sabendo através de meu Espírito em testificação, que a redenção do meu reino está próximo. E, agora, ao chegar ao fundo e pisar ao chão do baú onde estão as almas aguardando esperançosas a minha redenção, elas gritam louvores de alegria. Veja agora da parte interna, do chão do baú, como este baú é enorme. Veja de perto quantas almas estão aqui dentro. São quantidades de almas incontáveis para você. E veja que mesmo agora com o baú fechado não há escuridão, porque a minha luz, a luz do meu Espírito, está no meio destas almas. Eu fiz você conhecer este baú e vir até aqui dentro para testemunhar a todos que eu tenho cumprido a minha palavra sobre a salvação das almas, sobre elas descansarem em mim, no meu Espírito para a entrada de meu reinado eterno. Assim do mesmo modo fiz a estas almas testemunharem e testificarem que eu não esqueci delas, a estarem guardadas neste baú das almas enquanto passam gerações na terra. Elas estão conscientes aguardando a posse de meu reino eterno. Quando me refiro que os mortos não têm consciência, me refiro à morte física, porque da carne morta nenhuma carne tem consciência de si. Há muitas passagens bíblicas que muitos interpretam de forma equivocada. Não conseguem distinguir quando falo sobre a carne e sobre a alma na posição do meu espírito, pois nenhuma das passagens que admiram, referente a este assunto da morte da carne há um contexto espiritual, mas somente carnal. Referem apenas à morte carnal, salvo em Apocalipse, na abertura do 5º selo, que fala sobre a consciência das almas dos mortos, pois a testemunho. Farei que ouça a passagem na própria voz do apóstolo João, ouça, que assim diz: Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz. E disse-me Deus: Agora meu servo, ouça você mesmo o real clamor das almas. E eu ouvi as almas clamando em alta voz como num coro: Até quando, ó soberano Senhor Santo e verdadeiro, esperaremos para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E novamente ouvi a voz de João. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que descansem um pouco mais, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse 6, 9 a 11. E disse-me Deus: E assim se faz conforme testemunho as palavras do apóstolo João em Apocalipse. E estas almas estão aqui portando suas vestes brancas reluzentes, e aguardando seu tempo a ressurreição em massa. Por isso, agora há necessidade de explicar este assunto, a fazer você testemunhar em realidade espiritual, no que esteve tão mal resolvido entre aqueles que creem em minhas palavras.
mas que estão confusos diante este assunto que não foi claramente passado na Bíblia. Não confundam reencarnação com a ressurreição em massa, pois ao homem foi permitido morrer uma só vez e vir sobre ele o meu juízo. Contudo, entre a reencarnação há apenas uma possibilidade que é muito rara. Quando há uma exceção minha muito rara no meu espírito, não ocorre de forma como pregam alguns líderes espirituais nos seus sistemas de crenças, mas existe esta possibilidade isolada, quando é minha vontade, no poder do meu espírito, para aquela alma que eu designei a minha servidão esteja de maneira experiencial e limitada sob meu poder, mas entendo que pode ocorrer somente mediante uma valorosa exceção por motivos muito relevantes por mim, por indispensáveis motivos de força maior, e a ressurreição individual também ocorre no poder do meu espírito, como fiz realizar através de meu amado Filho Salvador e seus apóstolos, e este tempo farei retornar maravilhas, para que testifiquem e compreendam tamanho poder do meu reino pela causa da minha salvação, e comprovando estas minhas palavras agora ditas, há fatos passados, já registrados entre minhas palavras na Bíblia, as probabilidades reais. Lembre-se ou saibam que, após meu amado Filho ter ressuscitado do mundo dos mortos, resgatou as almas dos santos que estavam presas injustamente sem destino no mundo dos mortos, pois os corpos daqueles santos mortos que dormiam foram ressuscitados, e muitos diante este evento testemunharam, e os mesmos corpos dos santos foram arrebatados aos céus, porque como a meu Filho, também não deveriam seus corpos perecerem pela sua tamanha e fiel santidade a mim, não mereciam que seus corpos permanecessem em meio ao solo amaldiçoado pela perdição e pecado, e todos que viram este evento se admiraram com o poder e a glória de meu Filho Salvador, e muitos testemunharam este meu incrível e poderoso evento. Naquele exato momento aquelas mesmas almas que foram libertas, seus corpos físicos se levantaram e foram arrebatados com suas almas, e seus corpos físicos consumidos pela minha glória do meu fogo ardente, e agora suas almas estão aqui guardadas também neste baú, desde aquele lindo dia, porquanto, ainda assim, entendam que há somente uma única ressurreição de toda a humanidade, a qual virá depois do fim, para o dia do último juízo, e, entendam que, nem tanto, as almas não se encontram vagando sem rumo pela terra no meio dos homens, elas não pertencem mais à terra, e permanecem em lugares específicos a elas designados, encontram-se em seus lugares especificamente reservados para a habitação de almas. As almas são como as sementes lançadas como em campos ou em vales, são como as sementes das árvores que produzem no solo, de acordo à natureza da semente do mesmo modo produzem seus frutos. Se a semente é nutritiva, dela produzirão frutos com nutrientes, e quando seus frutos caem em seu solo, ao redor dela, revigora a própria árvore por eles mesmos. Se a semente é venenosa, produzirão frutos tóxicos, e quando caem brotos ao seu redor ao seu solo, esmorece a própria árvore por eles mesmos. Assim são as almas, quando vêm a mim ou desprezam-me, elas recebem um destino distinto, conforme sua natureza, por umas estarem guardadas aqui no baú das almas, e outras não estarem guardadas aqui. Não significa que elas estejam inconscientes ou deixaram de existir. O corpo físico deixa a existência e volta ao pó, e assim permanece sem consciência alguma, até a ressurreição pela reposição da alma no meu espírito. Mas quando me refiro às almas, elas não estão inconscientes, elas não estão extintas, são depositadas conforme suas boas obras, ou nas más obras, deixadas largadas. Há almas largadas ao vale, outras guardadas em mim. Estas foram que eu guardei no meu espírito, porque assim escolheram. Quando me refiro a tipos de almas, exponho a profundidade da importância delas sobre minha posse de guarda, e a perda delas diante outras forças opostas a mim. A morte espiritual em mim não existe, mas sim, fora de mim, e toda alma sempre irá existir, pois toda alma é eterna, toda alma é consciente de todas as coisas. Elas estão na consciência tanto diante a vida eterna como diante a morte eterna, tanto as guardadas na paz quanto as largadas no sofrimento. Todas que escolheram seguir os meus bons caminhos estão guardadas na minha paz provisória para a vida eterna, porque receberam a dignidade desta minha promessa. Mas todas aquelas que desprezaram o meu caminho escolhendo o caminho mau do inimigo, estão largadas nas trevas, ao sofrimento e esquecimento eterno. E a culpa não é minha. Os resultados provêm de escolhas individuais e independentes. Quem pertence a mim, virá a mim e farei posse pelo poder total de meu espírito. E quem pertence à força opositora será de posse da força oposta. Eis a natureza de todos, e cada espírito. Pois há dois lugares, na realidade espiritual, aonde as almas são depositadas e aonde são largadas, num lugar de sofrimento,
ou de descanso em mim, e aquelas que estão em mim aguardam a ressurreição em massa no último dia a serem julgados para entrarem em meu reino em novos corpos incorruptíveis. Mas aquelas que não estão guardadas em mim não esperam coisa alguma, nenhuma respectiva. Mas fiz distinção entre depósito e vales. Aquelas que estão guardadas em mim, no meu baú das almas, que eu vos reservei em segurança, para se distinguirem daquelas almas que estão largadas, e não se misturarem as más almas perdidas, e não sejam injustiçadas a também passarem pelo castigo e sofrimento, nem mesmo presenciarem e experimentarem junto às almas que merecem o meu profundo desprezo e eterno juízo. Por isso, elas estão aqui armazenadas provisoriamente, como herdeiras da minha graça pela comprovação de suas fidelidades em mim, e após a ressurreição em massa para o meu juízo final, entrarão conforme prometido, em meu reino eterno, e não mais haverá sofrimento, nem mais haverá dor, nem tristeza, nem mais pecado, nem culpa, nem doença, e nem morte, nem pranto, porque no meu reino de vida eterna não entrará mal algum, somente as maravilhas do meu espírito. Em meu reino, todas as coisas anteriores não mais subirão às suas mentes nem penetrarão em seus corações, porque provarão da minha realidade de maravilhas, incomparáveis a qualquer outra coisa que suas almas já vivenciaram. As almas guardadas neste baú da minha graça anseiam por este momento maravilhoso. Os fiéis vivenciarão a posse de meu reino eterno sobre toda a nova humanidade, na nova terra, meu novo reino completamente glorioso, maravilhoso, magnífico, ilimitado, insubstituível, indestrutível e eterno, porque eu sou o Todo-Poderoso, aquele quem pode todas as coisas, o ilimitado e único Deus. Agora, volte, meu servo, e faça tudo o que eu lhe designei, tudo quanto eu lhe falar, e que cumpra sobre ti a minha vontade. O tempo escolhido de Deus. A humanidade tem pouco tempo para fazer sua escolha final, atentar-se às minhas palavras. Eu sou o único Todo-Poderoso, aquele quem já designou no tempo, o tempo final, e já é revelado em espírito, em verdade, mas o dia e a hora virão, em que ninguém saberá. Estarão todos desorientados em termos de espaço-tempo. Os anos que restam são poucos para os homens, menos ainda do que imaginam, para que o meu reino se estabeleça sobre a humanidade. Aqueles que se escandalizarem com estes testemunhos relatados devem mais afinidade com o meu Espírito Santo, a mais conhecê-lo, e quem está acima da palavra e da revelação autêntica do Altíssimo Deus, responderão, por negação sobre a autenticidade da revelação do Espírito, no dia do juízo. Não sejam arrogantes com o meu Espírito, não hajam com soberba, pois aqueles que desta maneira agem não são portadores do meu Espírito de sabedoria. Este meu Espírito de sabedoria é único, que somente vem do alto, das alturas do meu reino dos céus. Somente meu Espírito Santo revela de maneira a confundir os estudiosos e sábios da sabedoria deste mundo físico. A sabedoria do mundo espiritual não compete aos homens, e são loucura para eles que são carnais. Não sejam como estes, sejam espirituais, e todo o céu se abrirá para o entendimento das coisas mais profundas nunca ouvidas e vistas provenientes do meu espírito. O que é espiritual jamais poderá ser compreendido pelo modo carnal. A busca da sabedoria espiritual exalta ao limite máximo das alturas o homem espiritualmente, mas a busca da soberba rebaixa profundamente o homem no espírito. Na passagem que diz, portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Marcos 25:13. Certamente ninguém na terra, mas a estas alturas, já meu Filho Celestial, e todos os céus já sabem, não mais unicamente minha pessoa, e todos nos céus se alegram, e estes são relatos reais do meu espírito. Este é o tempo da revelação, a minha promessa de que tudo seria revelado, mesmo das coisas mais inacreditáveis, mas os tempos serão distorcidos, e somente eu, o Criador onipotente, onipresente e onisciente, saberei com exatidão a hora do fim, porque somente eu sou o próprio tempo, o dono de todos os tempos, e agora, eu mesmo sou quem revela todas as coisas misteriosas ocultadas por milênios, para que não se percam na esperança diante os dias maus, de sensações duradouras, mas para que tenham esperança sobre as coisas que eu revelo temporariamente, e aquilo que é temporário venha a ser consumado ao fim, e pós-consumação do fim, o que foi temporário, algo mais, venha a ser revelado definitivo e eterno. O último dia, e última hora da terra, para retorno de meu amado Filho pelo céu. Este momento será a única revelação que novamente se ocultará para todos, diante dos céus e dos homens, até o dia último do fim.
para que os homens não manipulem seus dias em retroação pelas causas da carne, nem os poderes dos céus venham pressioná-los contra as vontades livres dos homens, por escolherem viver no retrocesso do espírito, nos dias difíceis se rendendo a influências opostas à luz, ou que não haja pressão sobre aqueles que venham se render voluntariamente à luz, e os que foram retrógrados na escolha não venham no último dia buscar arrependimento, pois não mais será admitido, de maneira alguma desta forma concedê-los a salvação, neste tempo do fim. Não serão aprovados sem passar pelo fogo da purificação, a serem lapidados e polidos ao brilho eterno. Portanto, aqueles que são puros permaneçam ainda puros, e mais se purifiquem, e aqueles que são impuros permaneçam ainda impuros, e mais se tornem impuros, para que haja distinção, e a separação final seja feita, e consumada ao fim, qual a igualdade entre aqueles que terão o selo do meu reino, e aqueles que terão o selo do reino das trevas na besta. As almas puras sempre serão mais puras, e as almas impuras sempre serão mais impuras. Esta é a natureza imutável. Então, quem é da luz será atraído pela revelação da luz, e quem é das trevas será atraído pela revelação das trevas. Todo o bem e todo o mal se rebelarão diante do mundo físico dos homens. Contem os dias, pois a instalação do meu reino está mais próximo do que vocês imaginaram. Assim é dito não pela boca do homem, mas pela minha própria boca. E eu, somente eu, sou Deus, e não há outro. Atentem-se, porque do calendário gregoriano de 2020, está toda a fonte de conspiração do maligno. Agora conte do 0 ao 13. Este é meu prazo final. Este é o número da verdadeira sabedoria, e dos mistérios das coisas ocultas já sendo reveladas, pelo verdadeiro poder do meu Espírito Santo. Pouco mais que uma década para buscarem a mim em corpo consagrado, em alma, em espírito, e em verdade. Já poderiam se preparar, caso contrário não estarão dignos de receber a minha glória para a salvação. Para que seja garantida a salvação, esta foi a promessa fiel para esta geração. Aqui não se dá a interpretação de homem, mas diretamente a revelação, que é a voz e a visão do meu espírito, que alcança de maneira nítida e clara aos olhos e ouvidos de meu servo. Este é o prazo final pela salvação de meu filho Yahushua, e a mesma não tardará. Contudo, eu esticarei ou encurtarei o tempo do possível, de acordo com minhas estratégias para favorecer meu povo na salvação. Em breve a humanidade estará completamente desorientada quanto à contagem do tempo. Mas para que sejam esperançados, aqueles que sabem contar, que conte. E conte com alegria a contagem. Porque este é o tempo em que o meu povo amado voltará para casa, ao meu reino celestial. Contem do 0 a 13, nem 23, nem 26, mas em 30, eu retardarei, e todos os meus inimigos perecerão ao 33, e não mais. Contem, se é que podem, porque eu alterarei o tempo. Em breve farei a humanidade perder a orientação espaço-tempo, pois eu abalarei o universo, os céus e a terra, e debaixo da terra, farei o tecido espaço-tempo se rasgar, para que haja a manifestação do meu máximo poder no meio dos homens. Meu reino invadirá esta terra, o mundo físico se transformará, como em meu mundo espiritual. O meu poder no meio dos homens será conhecido como nunca antes. Em meu poder, agirei ainda com maior dosagem com referência aos tempos antigos. Eu abalarei as potestades do meu reino para que na terra o meu máximo poder seja manifesto pela salvação da humanidade. A manifestação de meu poder será ainda maior que nos dias de Pentecostes. O fogo do meu espírito se tornará visível aos homens. Tudo que é espiritual do meu reino será visível no mundo físico. Verão e conhecerão o revestimento de luz da minha glória sobre os homens. E o meu povo reconhecerá a mim, e todos aqueles que eu enviei nas minhas tarefas de auxílio da salvação. Manifestarei ao uso de todo o depósito infinito de meu poder das recamaras dos céus, para que eu garanta a meu povo a minha proteção e a minha salvação no meio dos homens. Meu povo verá o meu reino espiritual invadir todo este mundo físico. Verão meu reino crescer a cada dia em poder. Verão a minha luz, e conhecerão o poder de imortalidade da minha glória. Meu poder máximo do reino invadirá toda esta terra. Meu nível máximo de poder será conhecido como nunca antes. E neste meu dia, eu farei o universo e toda a terra gemerem de dores e parto. Na manifestação de meu poder, farei todo o universo sacudir. O próprio universo não suportará a manifestação do poder de meu espírito. O universo se desfará. Os sistemas planetários se desprenderão de seus lugares.
As estrelas tornarão oriundas e cairão. As estruturas e as galáxias de todo o universo serão sacudidas quando o meu poder passar. O tecido espaço-tempo será contorcido, se deformará e rasgará. Alterarei a natureza física entre o espaço e o tempo, para que eu possa mover o meu poder do espírito. E quanto à natureza das coisas químicas em momentos oportunos também não mais prevalecerão as mesmas. O meu poder virá completo. Não temam quando virem estas coisas inexplicáveis pelos homens, pois será o meu reino invadindo todo este universo físico, abalando todas as potestades desta dimensão física dos homens. Não há barreiras ou limites para mim, porque eu sou Deus. E a rede de poder do meu espírito será lançada na terra. Eu arrebatarei a todos que são meus na rede do meu espírito, e darei aos meus as minhas mais poderosas tarefas de auxílio à salvação nesta terra. E eles auxiliarão para mim em almas na grande tribulação até o fim. Esta é a porta, que está diante da rede de meu espírito. O meu reino já chegou, e se manifestará com todo o meu poder sobre todos que são meus, para todo o meu povo. Todos na terra conhecerão a minha grandiosidade e o meu poder. Entenderão, do porquê me chamo Altíssimo, e porque sou o Todo-Poderoso Deus. Eu mesmo, Deus Yahweh, rasgarei os céus, com meu poder. Olhos e ouvidos testemunharão. Em breve, farei todo o universo sacudir com a minha mais poderosa presença. Eu abalarei as potestades dos céus, do universo e da terra. Porque eu alterarei as naturezas dos tempos. Em breve farei a humanidade perder a orientação espaço-tempo, pois eu abalarei o universo, os céus e a terra, e debaixo da terra. E eu farei o tecido espaço-tempo se rasgar, para que haja a manifestação do meu máximo poder no meio dos homens. Meu reino invadirá esta terra. O mundo físico se transformará, como em meu mundo espiritual. O meu poder no meio dos homens será conhecido como nunca antes. Em meu poder, agirei ainda com maior ousagem com referência aos tempos antigos. Eu abalarei as potestades do meu reino para que na terra o meu máximo poder seja manifesto pela salvação da humanidade. A manifestação de meu poder será ainda maior que nos dias de Pentecostes. Meu poder invadirá este mundo físico de maneira messiânica. O fogo do meu espírito se tornará visível aos homens. Tudo que é espiritual do meu reino será visível no mundo físico. Verão e conhecerão o revestimento de luz da minha glória sobre os homens. E o meu povo reconhecerá a mim, e todos aqueles que eu enviei nas minhas tarefas de auxílio da salvação. Manifestarei ao uso de todo o depósito infinito de meu poder das recâmaras dos céus, para que eu garanta a meu povo a minha proteção e a minha salvação no meio dos homens. Meu povo verá o meu reino espiritual invadir todo este mundo físico. Verão meu reino crescer a cada dia em poder. Verão a minha luz e o poder temporário de imortalidade da minha glória. Meu poder máximo do reino invadirá toda esta terra. Meu nível máximo de poder será conhecido como nunca antes. E neste meu dia, eu farei o universo e toda a terra gemer de dores de parto. Na manifestação de meu poder, farei todo o universo sacudir. O próprio universo não suportará a manifestação do poder de meu espírito. O universo se desfará. Os sistemas planetários se desprenderão de seus lugares. As estrelas que formarão oriundas cairão. As estruturas e as galáxias de todo o universo serão sacudidas quando meu poder passar. O véu do tecido espaço-tempo será dilacerado, contorcido. Sim, se deformará e rasgará. Alterarei a natureza física entre o espaço e o tempo, para que eu possa mover o meu poder do espírito. E quanto à natureza das coisas químicas em momentos oportunos também não mais prevaleceram as mesmas. O meu poder virá completo. Como nos tempos de meu filho Yahushua, que o véu foi rasgado e o tecido espaço-tempo foi abalado. Almas dos mortos em cativo foram libertos e ressuscitaram às vistas dos homens. E neste tempo do fim, quando o meu poder passar, o espaço-tempo se conflitará e se confundirá, e muitos mortos ressuscitarão com o golpe forte de meu espírito de vida no meu poder, e ressuscitarão em corpos glorificados incorruptíveis, e darão a minha instantânea mensagem do reino. Para quem ainda dorme, desperte. Desta vez será apenas a testemunha do meu poder, e elevarei aos céus diante dos olhos de todos os homens que testemunharem na terra, pois estes serão parte dos 144.000 dentre as gerações que jazeram em mim, sendo eles os meus servos antigos. E os mesmos se identificarão, para confirmar os homens as minhas palavras. Eles confirmarão, do que cada um fez a sua parte, sobre toda a minha história da salvação, dentre cada uma geração, e por todas as gerações da humanidade. Outros, ainda assim, dos tempos atuais, desta geração que jazeram, como membros dos 144.000, ao mesmo momento, também testificarão sobre mim.
voltarão para passar a minha curta mensagem a seus familiares e ao mundo a testemunho de mim, e subirão aos céus, enquanto outra parte eleita ainda estará na terra em meus trabalhos. Esta geração presenciará todo este meu poder. Não temam, quando virem estas coisas inexplicáveis diante os homens, pois será o meu reino invadindo todo este universo físico, abalando todas as potestades desta dimensão física dos homens. No meu poder máximo curarei enfermos, libertarei os cativos, e ressuscitarei os mortos. Eu mostrarei o poder da minha salvação, e ao fim arrebentarei os sepulcros, e os mortos de todas as gerações da humanidade ressuscitarão em massa para que se dê o meu juízo final. Farei que o meu poder seja conhecido, e seja manifesta toda a minha vontade no meio dos homens. Comandarei o universo, céus, terras e mares, e as crostas embaixo da terra. Também farei se mover o solo, a favor de meu povo. E não haverá barreiras ou limites para mim, porque eu sou Deus. A rede de poder do meu espírito será lançada na terra. Eu arrebatarei a todos que são meus escolhidos, na rede do meu espírito, e darei aos meus parte dos 144 mil desta geração, as minhas mais poderosas tarefas de auxílio à salvação nesta terra, e eles auxiliarão para mim em almas na grande tribulação até o fim. Esta é a porta, diante a rede poderosa de meu espírito, e o meu reino já chegou, e se manifestará com todo o meu poder sobre todos que são meus, para todo o meu povo. Todos na terra conhecerão a minha grandiosidade e o meu poder, entenderão do porquê me chamo o Altíssimo, e porque sou o Todo-Poderoso Deus. Povo meu, é necessário colocar as claras sobre o arrebatamento conforme testemunhado em visão por meio de detalhada revelação. Não é por meio de interpretação de homem, mas por minha revelação. Arrebatamento é apenas do povo. A igreja real é todo o meu povo, toda uma comunidade de fé, em mim, no meu espírito, e muito diferente do que muitos imaginam. Afirmo que o arrebatamento pode ser individual ou coletivo, pode ser tanto o corpo físico como o corpo espiritual, pela alma, pode ser momentaneamente, corpo ou alma, ou ambos, num mesmo único momento, juntos, corpo e alma através do poder do meu espírito. O arrebatamento coletivo, inicialmente será apenas aqueles desta geração representados pelos 144 mil, espalhados pelo mundo, para auxílio da salvação durante toda a grande tribulação. Estes auxiliarão meu povo em segurança, a minha salvação, e depois, o arrebatamento da grande massa, para o juízo final aos ares, e todos serão julgados, e todos salvos transportados para o meu reino eterno. A igreja é o meu povo salvo em aliança de meu Filho Salvador amado, numa única união, num só corpo, numa só comunidade, e não é religião, não é denominação, nem crenças politeístas ou folclóricas de religiosidade. Igreja é a união de meu povo fiel numa única unidade de meu Espírito Santo. Igreja não é o templo de pedra, ela é vocês. Como vão os inimigos perseguir templos de pedra, e suas denominações pô-los cativos e martirizá-los? Os inimigos podem destruir templos de pedra, mas a igreja é vocês. Templos de pedra não têm valor para mim. Todo meu povo é templo vivo do meu Espírito. Aqueles que estiverem preparados serão arrebatados e glorificados pelo poder no Espírito. A princípio, diante a grande tribulação, nem todos serão arrebatados, somente integrantes dos meus 144 mil, porque estes são os meus puros de espírito, os que jamais se contaminaram com as meretrizes espirituais. Estes são os que seguem o meu espírito em verdade, sem qualquer vaidade ou pessoalidade. Por eles, não há corrompimento de meu espírito. Estes meus escolhidos que dentre as gerações da humanidade foram comprados como primícias para mim e para meu filho, e deles não sairá engano, assim como da boca de meu filho, enviado ao mundo. Estes são irrepreensíveis, possuem caráter imaculado, quando diante de mim, no meu trono. Estes são os que eu escolhi sobre auxílio de minhas tarefas na terra. Estes são os que estão de pé ao topo do meu monte Sião, santo, espiritual. Eles serão santificados, no que representa o selamento na maior altitude do nível de meu espírito, a distribuição dos meus dons, diante a aquisição de minha toda a autoridade e poder do meu reino. Eles são incorruptíveis, somente integrantes dos meus 144 mil. Darei toda a minha autoridade para auxílio à salvação por este tão grandioso mundo, tanto quanto a meu filho, quanto a mim. Pelo uso de meu espírito chamarei, conscientizarei a cada um destinado selado nesta minha tarefa do fim, para contribuir auxílio às minhas mais poderosas testemunhas, e muitos serão transformados, glorificados no meu espírito, e os inimigos não poderão mais tocá-los. Do contrário,
sob minha permissão, quando tiverem perdido a minha glória, para que, assim, seja consumado o fim. Eu modificarei e bagunçarei a natureza física do universo, céu e terra. Todo este universo será reduzido a nada. Este universo será esmiuçado por causa de minha presença, porque a minha presença será insuportável nessa estrutura cósmica. De fato, este universo não suportará o poder da minha presença em glória. Romperei a barreira espaço-tempo. O tecido espaço-tempo será rasgado com o meu poder. Os poderes dos céus serão abalados pelo esplendor da manifestação poderosa do meu espírito, e as minhas testemunhas, como meus poderosos trovões, trabalharão livremente debaixo de meu poder sem qualquer tipo de impedimentos e interferências físicas. O meu mundo espiritual invadirá o mundo físico. A humanidade em meu caráter estará num maior patamar de existência. Não mais serão simples humanos, serão na semelhança dos anjos. Terão luz da minha glória, o que lhes fará sobreviver neste mundo completamente condenado, sem quaisquer condições de sobrevivência, aos homens sem a presença da minha glória. Abrirei os céus, o tecido espaço-tempo será dilacerado, e os homens que aderirem todo o meu caráter, se tornarão novos homens, e tudo moverei a favor do meu povo para que todos os meus sejam salvos. Todas as gerações se prostrarão diante minha presença, seus parentes queridos e antepassados, de gerações das gerações, estarão lado a lado sendo todos julgados, de seus pecados serão discriminados, porque foram achados bons, por estarem dentre aqueles que praticaram boas práticas, discriminados daqueles que praticaram o mal. Aquele que tem a raiz da pureza, o puro mais se purifique. Aquele que tem a raiz da impureza, o impuro mais se aprofunde na imundícia. E eu separarei o joio do trigo, os bons e os maus, e meu reino será estabelecido àqueles que forem absolvidos e julgados inocentados, e serão aprovados diante de mim, e entrarão no meu reino. Eu sou o Altíssimo, a primícia da salvação e da justiça. Sou o supremo juiz dos céus e do universo. Eu tenho todo o universo na palma de minha mão. Eu sou o Yahweh, Deus. O Senhor dos Exércitos que guiará por nós. Vede como tua mão é poderosa. Follow him. Hanani Adonai Hanani. Viadu Ha'am Hazeh. Ki Ata Adonai Ha'elohim. Sou mais poderoso. Sou poderoso. Sim, Yeshua. Sim, Yahoo.